Então, isso é uma operação comum, pessoal, quando a gente fala aí de a indústria, por exemplo, metal-mecânica, de a gente produzir componentes e de testar a qualidade desses componentes e se o meu processo é capaz regularmente de produzir peças dentro do especificado. Essa metodologia é muito utilizada em montadoras, muitas vezes quando a gente precisa fornecer um componente, né, para um fornecedor, alguma coisa do tipo, a gente precisa comprovar que a gente é capaz de manter as peças dentro do especificado, tá? E o estudo de capabilidade, ele justamente surge para isso. A gente faz as medições da peça, do componente e depois analisa. Por sinal, pessoal, esse foi um dos meus primeiros trabalhos, eu vou dizer assim, onde eu utilizei uma linguagem de programação propriamente dita para fazer. Fazia tudo isso no Excel, já perdi muito tempo, horas para montar, para fazer, para testar. E quando eu descobri na época, não foi nem o Python que a gente vai ver, eu descobri o R, né, a linguagem R, e eu consegui fazer isso aqui em segundos, minha cabeça literalmente explodiu. Então, esse é o poder, eu vou dizer assim, de a gente ter a linguagem de programação, de entender um pouquinho de desenvolvimento, que é para automatizar os processos que a gente faz. E no final desse vídeo, pessoal, eu também vou utilizar uma LLM, o ChatGPT aqui nesse contexto, para ele criar um relatório para nós, como se ele fosse literalmente um analista de engenharia da qualidade, um analista de qualidade dentro de uma fábrica, beleza? Então, introdução feita, pessoal. O que acontece agora? Eu vou mostrar aqui para vocês o nosso fluxo ali de funcionamento, que geralmente é aplicado, e aí depois eu já vou abrir aqui com vocês a nossa aplicação, onde a gente simula isso e a gente também calcula CP e CPK. Deixa eu jogar um pouquinho para cima para caber na tela para vocês. Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui agora, diretaço? A gente vai analisar a capabilidade do processo de furação. Então, eu tenho ali uma broca, talvez, enfim, ali que está fazendo um furo, um torno CNC que está fazendo algum tipo de usinagem, alguma outra medição que eu posso fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês os dois modos. Como que eu posso simplesmente anexar um arquivo CSV e fazer essa análise automaticamente. E eu também criei um simulador fake de medições para a gente ganhar um tempinho ali e ficar brincando e simulando comportamentos diferentes para testar a nossa IA lá no final que vai fazer o nosso relatório. E aí o que acontece, pessoal, é isso, a gente calcula o CP, CPK, a gente vai ter algumas respostas ali, né? Se o processo está ok, se ele não está ok. Quando ele não está ok, pessoal, geralmente a gente envolve ali uma análise de causa raiz para entender o que está acontecendo, por que, essas operações não estão seguindo o especificado, desenha-se um plano de ação, se implementa esse plano de ação lá na fábrica ou no local, enfim, que a gente estiver ali medindo, e depois recalcula CP e CPK, e isso vira um processo de melhoria contínua também, de certo modo, tá? Então, mini introdução aqui de como é um dia a dia, eu vou dizer assim, de um analista de qualidade, por exemplo, dentro de uma montadora, dentro de uma metalúrgica, alguma coisa do tipo. E aí, agora, já montei aqui para a gente conversar um pouquinho, uma aplicação em Python usando Streamlit que vai fazer esse processo para a gente de maneira automática. E aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Vou abrir aqui o nosso terminal. Tem aqui alguns arquivinhos, tem um arquivo CSV que tem alguns exemplos de dados para a gente utilizar, e um ambiente Poetry aqui criado e dois códigos, né? A gente pode ver ali em cima o llm.py e o main.py. Então eu vou fazer o seguinte, vou utilizar o Poetry aqui, não lembro se eu estou no ambiente ou não, já estou, o ambiente já estava ativado. O que a gente vai fazer? Streamlit run main.py. E aí, lembrando, pessoal, a gente tem alguns vídeos aqui no canal já sobre Streamlit. Deixa eu jogar essa abinha pra cá. E, na verdade, deixa eu copiar esse endereço, fechar isso aqui e abrir a abinha anônima para não ter nenhum tipo de problema. E o que acontece? Deixa eu botar aqui no modo wide, mas no modo light. Então temos alguns conteúdos já, na verdade, sobre Streamlit no canal, então eu não vou entrar muito aqui no detalhe de como utilizar o Streamlit, de utilizar os componentes. Pesquisem aqui no canal já um vídeo que a gente tem sobre isso, alguns vídeos, na verdade. E eu vou focar aqui na parte negócio e na parte
automatização, eu vou dizer assim, desse processo, tá? E aí mostrando para vocês que já estava aqui, né, esse método pessoal, CP, CPK, isso já é uma coisa consolidada, eu vou dizer assim, de mercado. Ela é uma parte muito mais, da estatística tradicional, e a gente vai ver que para fazer o cálculo desses carinhas, né, a gente tem uma fórmula, tá. Então eu tenho meu limite, upper, né, meu limite superior, meu limite inferior, 6 vezes o desvio padrão das minhas amostras, e eu tenho um cálculo aqui do CPK. Ele é um pouquinho mais complexo, mas ele envolve ali o valor mínimo entre 2 cálculos que a gente faz, que também envolvem a média do processo e desvio padrão. Então olha só as palavrinhas que eu falo aqui, né, média, desvio padrão, o mínimo aqui, enfim, entre esses caras.